Agora nós falaremos sobre o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Segundo o princípio da intervenção estatal obrigatória, compete ao poder público, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse dispositivo é que compete ao poder público definir esses espaços em todas as unidades da federação. Isso significa que tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm o dever de instituir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. E o que são esses espaços? Espaços territoriais especialmente protegidos. Ao contrário daquelas hipóteses em que o direito estabelece proteções genéricas do meio ambiente, dos bens ambientais, como é o caso do Código Florestal, que institui as APPs, as reservas legais, de forma genérica, ou seja, aplicáveis a todos, sem necessidade de delimitação por norma de um espaço prévio. Esses espaços territoriais são as hipóteses em que o direito, leis, acabam por definir leis ou normas infralegais, decretos, enfim, atos do poder público acabam por definir determinados espaços e fazem incidir sobre esse espaço um regime jurídico de proteção ambiental. É o caso das unidades de conservação, que são o espaço territorial mais conhecido por todos nós, regulamentado pela Lei 9985 de 2000, é conhecida como Lei do SNUC, porque institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas não são as únicas, as unidades de conservação não são a única modalidade de espaço territorial protegido. Nós temos as terras indígenas, nós temos também as áreas verdes especiais instituídas nos planos diretores, e uma infinidade de outras formas de se delimitar espaço e fazer incidir sobre esse espaço esse regime jurídico especial de proteção. Considerando que as unidades de conservação são as mais conhecidas, é delas que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Então, por isso, eu vou passar agora para o estudo da Lei 9985, de 2000, a gente vai lá para o artigo 7º. Observem aquilo que eu disse para vocês no slide anterior, do vídeo anterior, em que as leis ambientais, elas trazem o seu objeto, elas trazem conceitos elementares, a definição do que é unidade de conservação, recurso ambiental, conservação, manejo, ou seja, esses conceitos que muitas vezes não são jurídicos, mas que precisam ser juridicizados para que a gente tenha segurança jurídica quanto à aplicação. Depois ela traz um sistema, que é um conjunto de órgãos e entidades responsáveis para isso, e as suas atribuições, e traz instrumentos. Aqui no artigo 7º, o capítulo 3 da Lei 9985 vai começar a falar, então, sobre as categorias de unidades de conservação. E as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, elas dividem-se em dois grupos. Por que ele se refere às que integram o Sistema Nacional? Porque unidades de conservação no Brasil existem muito antes de 2000, muito antes da edição dessa lei. Nós tínhamos várias unidades de conservação, muitos parques, aliás, a maioria dos parques nacionais são anteriores à criação do SNUC. E aí, só que nem sempre essas leis, elas vão, essas normas que criaram essas unidades de conservação e a própria sistemática de funcionamento vai estar adequada à Lei 9985. Quando ela foi editada, ela deu um prazo de 2 anos para que os gestores públicos adequassem as modalidades de unidade de conservação à sistemática da lei, mas a gente sabe que isso não foi feito. Aqui em Vitória, por exemplo, ainda hoje a gente tem unidade de conservação que tem tipologia totalmente diferente das previstas na Lei 9985, tá? Então, é por isso que aqui ela está se referindo somente às unidades de conservação que integrem o SNUC, que estejam aí adequadas a essa sistemática, ok? Então, ela já começa a dizer, as unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em 2 grupos com características específicas, unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, o parágrafo 1º já diz qual é o objetivo delas. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. E no caso do parágrafo 2º, em relação às unidades de uso sustentável, o objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável é compartilhar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Então, a gente tem, unidade de proteção integral, que são criadas justamente com o objetivo de proteger.
né, são áreas que têm muitas vezes relevantíssimo interesse ecológico, que se mantiveram preservadas, né, ao longo do tempo, e por isso têm que ser tratadas de forma muito cuidadosa, muito protegidas. Não significa que não vão poder ter contato com o ser humano, às vezes elas são até abertas à visitação pública, mas é fundamental que a prioridade no tratamento dessas unidades seja a proteção ambiental. E quando, né, o parágrafo 1º do artigo 7º fala em uso indireto dos recursos naturais, ele está falando naquele uso que não implique em consumo dos recursos naturais. O que isso significa? Normalmente, o uso indireto é a utilização para turismo ecológico, como é o caso dos parques nacionais. Pensem no Parque Nacional do Iguaçu, que é aberto à visitação pública e você pode realizar diversas atividades. O Parque Pedra Azul, ou seja, os parques, né, Parque Nacional, parques estaduais e parques naturais no âmbito do município são, né, uma modalidade de unidade de conservação de proteção integral. Então, eles só admitem o uso indireto, né, visitação controlada, né, para fins de turismo ecológico, para fins de educação ambiental, a utilização para pesquisa científica, né, tudo isso é considerado uso indireto dos recursos naturais. O uso direto é aquele que implica no consumo dos recursos naturais. Então, extração mineral, agricultura, pecuária, a própria edificação, construção. Se você pegar, por exemplo, no Parque do Iguaçu, você vai ver algumas edificações. Você tem a sede do parque, você tem a estrutura de apoio à visitação, você tem lanchonetes, bares, mas você tem algumas edificações pontuais. Você não pode, por exemplo, autorizar um condomínio ali dentro, a construção de casa ou de um prédio nessa unidade, porque isso implicaria no uso direto dos recursos naturais. Já no caso de unidade de conservação de uso sustentável que nós temos aqui no estado, vamos pegar uma pertinho da gente, a APA de Setiba, que fica ali no caminho para Guarapari. Então, essa APA, Área de Proteção Ambiental, é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável que admite, como o próprio parágrafo 2º diz, o uso direto, mas sempre com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável. Então, a gente tem condomínios construídos naquela região, e esses condomínios têm que destinar um percentual à preservação ambiental. Você tem a possibilidade até de extração mineral, desde que guardadas as devidas cautelas, no quantitativo controlado. Então, são duas formas. Eu acho que um bom exemplo de unidades de conservação de uso sustentável, e até para isso talvez elas tenham sido criadas, após toda aquela batalha envolvendo os ambientalistas da Amazônia, o Chico Mendes, Dora de Steiner, enfim, toda essa população que sobrevive da floresta em pé, da floresta viva, são as reservas e florestas extrativistas, ali presentes na Amazônia. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos para a gente conhecer, alguns exemplos previstos aqui nos grupos. O artigo 8º diz que o grupo de unidade de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, e aí se inserem também os parques estaduais e parques nacionais, no âmbito dos estados e municípios. O monumento natural, que é aquele que eu mostrei para vocês, como Frade e Freira, que tem por objetivo preservar a beleza cênica, e o refúgio da vida silvestre, tá? Como eu disse para vocês, eu postei na área do aluno um quadro de unidades de conservação, e essas estão lá como unidades de conservação de proteção integral. Nem todas vão implicar a necessidade de desapropriação quando forem criadas. Por exemplo, os parques nacionais, estaduais e naturais, quando eles são criados, para criar, o poder público precisa desapropriar previamente. Então, a partir do momento que ele baixa o decreto, ele já tem que logo, ou antes ou durante, correr lá para efetuar a desapropriação de eventuais áreas privadas que estiverem no interior dessa área do parque, porque assim dispõe a legislação, e principalmente porque, por serem abertos, via de regra, à visitação pública, ou por ser permitida legalmente a abertura para a visitação pública, a criação de um parque exclui do proprietário todos os direitos inerentes ao seu domínio. Isso esvazia o conteúdo jurídico da propriedade. Então, se o poder público não efetuar a desapropriação formal, isso vai implicar na desapropriação indireta. Então, se você tiver um parente, um cliente, alguém que tenha sido inserida a sua área
dentro de uma unidade de conservação de proteção integral aberta à visitação pública, ou seja, que necessita que esteja no domínio público, porque irá acontecer o esvaziamento dos poderes inerentes ao domínio. Nesse caso, você vai ter direito a entrar com uma ação que a gente conhece como ação de desapropriação indireta, mas que, na verdade, é uma ação de indenização pelo desapossamento administrativo, por eventual esbulho cometido pelo próprio poder público, ok? Agora, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre, embora também sejam unidades de conservação de proteção integral, eles não necessariamente vão implicar na desapropriação. No caso do refúgio da vida silvestre, e nós criamos recentemente aqui em Vitória um refúgio da vida silvestre, né, a Revis de Fradinhos, ficou conhecida como Revis de Fradinhos, mas formalmente o nome Refúgio da Vida Silvestre André Ruski, né? Essa unidade de conservação que foi criada o ano passado aqui no âmbito do município de Vitória, 2018, na verdade, né, no município de Vitória, ela foi muito importante porque ela não vai implicar na necessidade de desapropriar todas as áreas. Então, ela tem uma finalidade importante de proteção ambiental, mas ela vai ser criada com um ônus menor para o poder público, né? Porque quando você cria um parque, você gera um passivo indenizatório muito grande. Então, o refúgio da vida silvestre não há necessidade, assim como o monumento natural. No refúgio da vida silvestre, somente aquelas áreas que forem incompatíveis com o seu uso é que vão precisar ser desapropriadas, ou eventual área, por exemplo, para a construção da sua sede. Fora isso, você pode manter no domínio particular. No monumento natural também, né? O Frade a Freira, entre outros monumentos naturais que nós temos aí Brasil afora, quando criados, eles não vão implicar na necessidade, né, de desapropriar eventuais áreas privadas, desde que essas áreas permitam a visualização do monumento, desde que elas não atrapalhem, né, o sítio paisagístico de beleza cênica, ok? Agora vamos passar para o artigo 14, porque o artigo 14, ele fala das modalidades de unidades de conservação de uso sustentável. Então, olha lá, constituem o grupo das unidades de conservação de uso sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação. A área de proteção ambiental, a APA, que eu mencionei, né? Aqui no Espírito Santo, próximos a gente tem a APA de Setiba, que eu mencionei, a gente tem a APA do Maciço Central, que está bem dentro do município de Vitória, mas pega também uma parte da Serra, né? A APA do Maciço Central envolve aquelas regiões ali de Santa Cecília, Fradinhos, envolve ali uma parte do morro do Forte São João, cruzamento, e enfim, existem várias unidades de conservação ali que estão formando um corredor ecológico muito importante, né, para o Espírito Santo. Então, esses são exemplos de APAs, né? A gente tem a área de relevante interesse ecológico, as ARES, né? E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, a gente tem um exemplo de área aqui no estado, que é a área da Vargem Grande, aqui, ó, área Morro da Vargem, desculpa, né, Morro da Vargem e Ibiraçu, aqui onde fica o Mosteiro Zen Budista, é um exemplo de área de relevante interesse ecológico, ok? Voltando, então, aqui para a nossa lei, a gente tem as florestas nacionais, né, conhecidas como flonas, as reservas extrativistas, a reserva na fauna, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. A Reserva Particular do Patrimônio Natural, conhecida como RPPN, são as unidades de conservação que podem ser criadas por iniciativa do particular e podem ser em áreas 100% privadas, né? A Reserva Particular do Patrimônio Natural, o proprietário ele pode propor ao poder público. Sempre quem vai instituir a unidade de conservação é o poder público. Então, para a criação de uma RPPN, o particular pode oferecer a sua área, disponibilizar, né, para o poder público, que vai baixar um ato instituindo a unidade de conservação. As RPPNs têm um papel muito importante na proteção ambiental no Brasil. Muitos proprietários de terra destinaram parcelas de suas propriedades para a instituição de RPPNs, e se a gente ainda tem água, se as nossas crises hídricas não são tão graves, a gente deve muito isso essas iniciativas privadas, né, de instituição de RPPNs. Eu quero aproveitar aqui para fazer menção a um nome muito importante do direito ambiental, que é a doutora Sônia Widman, que é minha colega da Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental, uma mulher incrível, e ela foi ela trabalhava no Ministério do Meio Ambiente quando essa lei foi editada,
e ela foi a responsável pela instituição da maior parte das RPPNs no Brasil, e até hoje, depois de aposentada, ela viaja o Brasil todo, né, dando palestras, fazendo conferências com produtores rurais, estimulando a criação de RPPNs, orientando, dando consultoria para eles, né? Então ela tem um papel muito importante na proteção ambiental no Brasil. Se vocês buscarem no YouTube, enfim, vocês vão encontrar vários vídeos, né, sobre RPPNs, e a professora Sônia Widman também falando, enfim, contando um pouquinho da sua experiência sobre a instituição de reservas particulares do patrimônio natural, né, no Brasil, ok? Então, essas são alguns exemplos. Voltando aqui para as nossas imagens, para a gente visualizar melhor, né, voltando, ó, vou voltar um pouquinho, a gente tem aqui no primeiro slide, essa foto pequenininha, é uma foto do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, que foi o primeiro, talvez uma das primeiras unidades de conservação, né, no mundo, é aquele parque do Zé Colmeia. Essa coisa colorida aqui é um geyser, né? Lá tem umas formações geológicas incríveis, é um lugar muito bonito. Não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é incrível, né? Pelas imagens que a gente vê na internet. Aqui embaixo, o Parque Nacional do Iguaçu, situado em Foz do Iguaçu, muitos de vocês já devem conhecer, né? Lindíssimo, onde se encontram as cataratas. Depois a gente tem essa foto belíssima de um local aqui do estado que a gente não conhece, né? Que fica em Castelo, que é o morro, a unidade de conservação do Forno Grande, em Castelo. Se vocês olharem bem próximo, vocês vão ver uma fiação, porque tem uma tirolesa. Esse parque, ele foi objeto de concessão, então ele tem já uma estrutura montada, restaurantes, vale a pena conhecer. Aqui, obviamente, todos conhecem, né, a Pedra Azul, que na verdade fica situada dentro do Parque Estadual Pedra Azul. O Frade a Freira, que é um monumento natural importantíssimo aqui do estado, não só do Espírito Santo, mas ele é muito conhecido, né, no Rio de Janeiro, enfim, na região sudeste. É uma formação geológica incrível, né, e que realmente merece ser preservada. E como eu disse para vocês, enquanto monumento natural, a sua instituição não vai implicar em desapropriação. Ele pode ser instituído em terras privadas, tá? Inclusive, o Frade a Freira fica situado em áreas privadas, sem que isso seja importante. E quando o monumento natural é instituído em área privada, o particular não é obrigado a abrir a visitação pública, embora ele possa abrir, possa cobrar para a visitação pública. Tá? O importante, o imprescindível, é que ele mantenha a vista, porque o objetivo da instituição do monumento natural é a preservação da beleza cênica, né, do sítio paisagístico. Aqui a gente tem a APA de Setiba. Eu coloquei duas fotos, uma foto dela pegando fogo, porque quem passa muito pela Rodovia do Sol constantemente vai ver essas tentativas de destruição da APA de Setiba. São grileiros, muitas vezes da região de Terra Vermelha, de várias outras regiões aqui do estado, que tentam se apropriar dessas áreas, né, e vivem colocando fogo. Às vezes até afetam o Parque Estadual Paulo César Vinha, que fica próximo a ela, porque, né, enfim, o descuido e os crimes ambientais são constantemente praticados, e a gente tem uma região até relativamente extensa, que vai comportar, né, pequenas fazendas naquela região ali próxima ao Termas, condomínios de casas, que tem muitas vezes firmado com a Prefeitura de Guarapari um termo de compromisso ambiental e precisam preservar um percentual da área, porque são unidades de conservação de uso sustentável. Aqui a gente tem uma outra área, né? Eu mostrei para vocês a da Vargem, o Morro da Vargem em Ibiraçu, do Mosteiro Zen Budista, e essa aqui é a área de relevante interesse ecológico Vale dos Dinossauros, que foi criada para a proteção do patrimônio paleontológico, né? Olha que interessante, nosso Parque dos Dinossauros no Brasil fica lá na Paraíba, a área Morro da Vargem, e aqui são as reservas extrativistas, né, Chico Mendes na Amazônia e Ciríaco no Maranhão, que ficam situadas dentro da área da Amazônia Legal. Olha que interessante, gente, esse modelo. E aí, quando se pergunta quem foi Chico Mendes foi um dos ativistas, dos principais responsáveis por esse modelo de unidade de conservação. Ele permite, além de atividades extrativistas que permitem a floresta em pé, a floresta viva, né? Eu falo que os povos da floresta sobrevivem da floresta viva, e por isso nós temos tantos conflitos agrários ambientais, porque a gente tem
né, os extratores de babaçu, de castanha, de borracha, enfim, seringueiros, né, como era o Chico Mendes, e toda essa população que sobrevive da floresta em pé, num constante conflito com os produtores rurais, né, pecuaristas, madeireiros, mineradores, né, ilegais ou, enfim, lícitos. Então, aquelas atividades econômicas que precisam da floresta morta. Então, esses conflitos constantes que acontecem, né, constantemente levam à morte de muitos ambientalistas. Eu já falei para vocês que a categoria social mais assassinada no Brasil é a dos ambientalistas, né? Acontecem com muita frequência, infelizmente, nessa região. Agora, esse modelo, ele permitiu que fossem criadas cooperativas extrativistas, e olha essa população que sobrevive dignamente, né, da floresta em pé, muitas vezes são contratadas por empresas da área de cosméticos, farmacêuticas, enfim, vão aí tendo a sua sobrevivência garantida e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente, tá? O inciso 4º, que nós não começamos a falar ainda, vai ficar para o próximo vídeo, ok?